Tem uma discussão sobre essa questão do racismo, que é o fato de que a premiação ela desperdiçou uma chance de mandar uma mensagem, por conta de tudo que o Vini faz no combate contra o racismo. Que você acha? Eu acho que ele arrumou muitos inimigos quando resolveu não aceitar mais calado ser chamado de macaco, entre outras coisas, né? Porque ele era assim ofendido e ele não reagia. Como vários jogadores na situação dele. Jogadores também alvo de racismo que não reagiam ou não reagem porque tem medo, porque talvez não tenham o mesmo peso, né? No momento que ele faz isso é público e notório. Você vê um Valência sair em defesa dos seus torcedores. Você vê programas, aliás, tem um programa que é horroroso, pior que nhoque, que os caras ficam lá batendo boca e descendo o cacete no Vinícius. Até um youtuber apareceu outro dia lá, há algum tempo, chamando-o de imbecil. E o youtuber é preto, como o Vinícius também é um homem preto, né? Depois participou de um jogo de futebol de youtubers, e aí alguém fez um gesto racista na arquibancada e ele saiu chorando, enquanto os youtubers franceses que participavam da partida foram para cima do cara, como fez o Vinícius no dia que a tampa encheu. Ele falou: não vou mais tolerar isso. Então ele comprou uma briga numa sociedade que tolera o racismo de uma maneira que no Brasil a gente não tolera. Essa é a questão. Por isso, muitos brasileiros estão reagindo assim. No Brasil, nós somos mais avançados na luta contra o racismo do que várias nações consideradas mais desenvolvidas que o Brasil. Aqui, se você na rua fizer qualquer coisa nessa linha, você vai ter problema, meu irmão. Você pode encana. Lá, eu gosto sempre de lembrar a história bizarra relatada por uma brasileira que concedeu uma entrevista ao Gustavo Hoffmann, da ESPN. Gustavo entrevistou a moça, ela mora em Barcelona, foi assistir um jogo em Valência contra Real Madrid. E comprou ingresso na torcida do Valência, e durante o jogo, uma criança começou a imitar os adultos fazendo gestos racistas contra o Vinícius. Ela tentou filmar, chamaram a polícia para ela argumentou com o policial: para ir até a criança, olha o que eu estou fazendo, isso é racismo. Não, é jogo de futebol, disse o policial. Ou seja, tratam normalmente. Aqui no Brasil, anda aqui na rua, cometa um ato de racismo, vem passando o policial e a pessoa fala: olha, ouvi isso, isso, isso. Aí o outro: olha, eu vi, eu sou testemunha, vamos todos à delegacia na hora, ó, ferrou. Vai ficar ruim para você. Se você cometer isso, você vai ter problema. E na Espanha, dentro do estádio de futebol, não houve nada. Então, a gente aqui já se habituou a não tolerar o racista que está entre nós, andando aqui por aí. Você pode entrar no elevador, o cara está junto, está no banheiro, na rua, na calçada, no café, na padaria. Ele está do seu lado, seu vizinho, talvez, né? Mas ele não se manifesta. Lá as pessoas vão no estádio e fazem isso, como acontece na América do Sul. Não são todas, é claro, pode ser uma minoria, acredito que sim, mas comprou uma briga que aí transcendeu o racismo, porque começaram a rotulá-lo como abusado, como petulante, provocador. Mas isso tudo vem depois que ele protestou contra o racismo. Ele dança no gol. O Roger Milá dançou na Copa de 90, todo mundo achou legal. A Copa de 90 tem quantos anos? Tem 34 anos. Então, é óbvio que tem aí a luta dele contra o racismo, acho que também influencia votos. De um colégio eleitoral muito questionável. Muito questionável. Quem são esses especialistas, entre aspas? São especialistas mesmo? Acompanham para valer o futebol pelo mundo? Fazem essa participação de forma criteriosa, analisando, se aprofundando nos números, vendo os jogos, as atuações? E outra coisa, aí uma questão pessoal. O Rodri é ótimo jogador, talvez a sua grande temporada tenha sido até anterior, mas o Vinícius foi muito importante na Champions League, no Campeonato Espanhol. É só olhar os jogos grandes, atuações decisivas, os números, gols em 2 finais, o que nenhum brasileiro jamais conseguiu. Raríssimos jogadores tiveram essa oportunidade de marcar 2 vezes em finais de Liga dos Campeões. Enfim, tem tudo isso embutido. Né? Jogou mal a Copa América. Quem jogou bem a Copa América pelo Brasil? Põe o Rodri na seleção brasileira e vai ver o que vai acontecer no time do professor Dorival, que não consegue entrar na rodinha de bobo, na rodinha de discussão dos jogadores. Pênaltis. E põe o Vinícius na seleção da Espanha para jogar com o Yamal. Sim. O que aconteceria o Vinícius no time da Espanha? Uhum. Gente, não dá para ser tão raso. Jogou mal. Essa coisa chamada futebol é um esporte coletivo. O cara jogou mal, o outro jogou bem. Claro, o outro joga num time bem montado, melhor seleção do mundo no momento, campeão europeia.
que passou o rodo de todas as grandes seleções que encontrou pelo caminho na Euro, e o outro joga na seleção ruim, em que todo mundo praticamente joga mal, salvo alguns momentos, alguns lampejos. Não dá. Ó, Eu acho esse prêmio é uma bobagem, mas enfim, temos que falar dessa bobagem. olha o que está na tela aí agora, que a gente colocou. O Vini Júnior relacionou perda da bola de ouro a exatamente esse ponto que o Mauro está levantando aqui, a luta contra o racismo. A reportagem do Thiago Arantes, que já está aqui no UOL, acabou de ser publicada. Para Vinícius Júnior, ele não ganhou a bola de ouro por causa da sua luta contra o racismo no futebol. O escolhido foi o Rodri Tarará. O blog apurou que a publicação feita pelo atacante brasileiro após ter ficado em segundo na votação foi relacionada ao seu posicionamento contra o sistema. O jogador do Real Madrid escreveu uma mensagem em aberto afirmando que eles não estão preparados, deixando nas entrelinhas o quem e o que. Eu farei 10 vezes se for preciso. Eles não estão preparados. Ele vem sendo alvo de racismo, tal, recorrentes casos. Então tá aí. O Thiago Arantes, o Danilo, apurou que essa mensagem é uma mensagem falando, citando a questão da luta contra o racismo. Não, eu não tenho a menor dúvida que isso está envolvido no porquê o Vini perdeu o prêmio. Não tenho a menor dúvida. O Vini enfrenta isso diariamente. Você vê outros jogadores negros que sofrem racismo e não reagem da mesma forma e são elogiados na Europa. Olha, ele se comportou bem, ele engoliu, ele não sei o quê. Não, não é assim que tem que ser. O Vini se comporta da maneira que ele melhor entende na luta contra o racismo e isso eu tenho certeza que influenciou, e esse é o que me faz ainda torcer ainda mais pelo Vini. Eu acho muito, muito bacana que um jogador do tamanho dele, no time que ele está, a proporção que toma, eu tenho certeza que tudo que ele faz hoje a gente está presenciando, mas vai ser histórico, no sentido de daqui 20, 30 anos, ele vai ser vai ser lembrado como dos primeiros que realmente lutou mesmo contra o racismo e que de repente a gente pode ver essa evolução que hoje a gente vê no Brasil, lá na Espanha, lá na Itália, lá na Europa de uma maneira em geral. E o Vini vai ter sido o cara que iniciou tudo isso. Então eu não tenho a menor dúvida que o racismo é uma das parcelas aí de explicação para o não prêmio do Vinícius Júnior. Você pode continuar votando aqui na nossa enquete, que a pergunta é: por que o Vini Júnior perdeu a bola de ouro? Rodri foi melhor, 8%. Racismo, 47%. Copa América ruim pesou, 13%. E que se dane a bola de ouro, 32%. Bom, falando em... Tirone, pode falar. rapidinho. Só antes de mudar da bola de ouro, eu só queria falar rapidinho um negócio. Muita gente ficou elogiando o Real Madrid. Olha que legal, eles não foram para defender o Vini na luta contra o racismo. A posição do Real Madrid foi institucional e nada a ver contra o racismo, porque o porta-voz disse: se não fosse para dar o prêmio para o Vini, que dessem para o Carvajal. Então o Real Madrid ele se sentiu ofendido pelo não prêmio a um jogador do Real Madrid. Porque se o Real tivesse se posicionado, não vamos, porque entendemos que o Vini está sendo alvo de uma perseguição, legal. Mas a posição do Real Madrid foi institucional e já tem uma questão também de uma briga com a UEFA, que é co-organizadora aí com a France Football e tal. Então, assim, o Real Madrid tem defendido o Vini em alguns pontos, mas nessa especificamente, foi muito mais institucional do que contra o racismo, qualquer coisa do tipo. Até basta ver a justificativa do porta-voz do Real Madrid no caso. Bom detalhe que você falou.